Você é seguidor de quem? E eu, a quem sigo? Sou seguidor de Jesus Cristo? Sou seguidor de Moisés? Sou um seguidor do imperador Constantino? Sou um seguidor de Lutero, Martim Lutero? Sou um seguidor de João Calvino? Sou um seguidor de Paulo? Sou um seguidor de Pedro? A quem eu sigo? O que é que eu leio e ouço? E quais são as palavras que me influenciam quando eu falo de salvação, quando eu falo de vida eterna? Olhe bem, vamos falar sobre Moisés. Moisés, quem foi? Moisés foi um hebreu. Moisés foi um hebreu que foi levantado como libertador do povo hebreu do Egito. Moisés, ele escreveu e editou 613 ordenanças, leis mosaicas, mais conhecidas assim. Inclusive, dentre elas, a pena de morte e também a lei do dízimo, das primícias, etc. Você sabia que dentre essas leis, a pena de morte instituídas, uma delas foi que se a filha de um sacerdote envergonhasse ele, ela teria que ser queimada a fogo na frente de toda a família? Bom, talvez você é um seguidor do imperador Constantino, homem poderoso, imperador de Roma, que fundou o cristianismo, né, o catolicismo, com todas as suas teologias complicadas, uma mistura muito grande de rituais do sacerdócio do Antigo Testamento, misturado com a história de Jesus Cristo, misturado com algumas crenças romanas e adoração a Mitra. Talvez você é um seguidor de Martim Lutero, homem que era um monge alemão, que apresentou 95 teses contra o catolicismo por causa do pagamento, por causa da cobrança de indulgências em moedas de ouro para conseguir o perdão. Esse homem, Martim Lutero, fundou o chamado protestantismo e fez a chamada primeira reforma. Talvez você é um seguidor de João Calvino, o francês, um homem que tinha muito conhecimento, teólogo, falava muitas línguas, era um homem muito culto e tinha a crença e ensinou na sua teologia a salvação pela fé, mas tinha uma premissa da salvação pela predestinação. Que é isso? Que muitos vão ser chamados para ser salvos, mas os que vão ser salvos serão só os que já foram predestinados. Talvez você é um seguidor de João Calvino. Inclusive, tem muitas denominações aí que continuam com essa mesma premissa. E aí? A quem você segue? O que você busca? Vida eterna? Qual sua fonte? A quem temos que ouvir? Ou você talvez seja um seguidor de movimentos evangélicos, que são muitos. Pentecostalismo, neopentecostalismos, comunidades gospel, entre outras, onde se crê e se prega o evangelho da prosperidade. O que você segue? A quem você segue? O que você recebe como ensino? Qual é a base do seu ensino? De onde vem o seu ensino? Ou você crê em Jesus Cristo, Nazareno, nascido dentre os judeus, da família de Davi, descendência de Davi, que nasceu dentro do judaísmo, mas não viveu entre eles. Pelo contrário, ele anunciou o seu próprio ministério, trazendo a palavra chamada Evangelho do Reino, onde trazia uma palavra de salvação e vida eterna para todos os pecadores que acreditassem na sua obra. Ele dizia: quem crê e for batizado tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. E a sua doutrina é conhecida como a doutrina do amor. Amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo, sem pagar por nada. O seu evangelho derrama a chamada graça de Deus sobre os homens, o favor imerecido, onde nenhum homem, por ser pecador, consegue alcançar a Deus, mas Deus, por seu amor, através de Jesus Cristo, alcança a todos os homens, bastando a ele crer na obra da cruz. Em um certo momento, Jesus Cristo, estando com seus discípulos,
ele pregando à multidão uma palavra dura, muitos foram embora. E quando ele voltou e olhou para os seus discípulos, ele disse: vocês também não vão embora? E Pedro, olhando para ele, disse: a quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A pessoa que você segue tem palavra de vida eterna? Te dá segurança de vida eterna? O que você recebe como promessa de salvação daquele que você segue traz para você o benefício da vida eterna? Não? Sim? Diz a Bíblia que algumas pessoas estavam dizendo e tendo uma certa contenda entre eles, dizendo: olha, eu sou seguidor de Paulo. Um outro grupo dizia: eu sou seguidor de Pedro, Cefas. E outro dizia: eu sou de Apolo, porque Apolo era um pregador eloquente, era um discípulo. Pedro era um líder e Paulo um evangelista, apóstolo não reconhecido. Mas haviam grupos que tinham essa discussão: a quem nós seguimos? E então Paulo disse: vocês têm que parar com isso, porque quem morreu na cruz? Foi Apolo? Foi Pedro? Fui eu? De maneira alguma. Vocês têm que ser seguidor de Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte, foi assunto aos céus, ascendeu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós, e nos deu promessa de vida eterna, nos doando o Espírito Santo. Em outro momento, o apóstolo Paulo disse a um certo homem: crê em Jesus, seja batizado, e serás salvo tu e toda a tua casa. É uma palavra de salvação, de graça, porque não se pede nada em troca a não ser que se creia na obra da cruz. Nos dias de hoje, estamos vivendo momentos complexos quando falamos na obra redentora de Cristo, porque o nome de Jesus Cristo é tanto poder que ele tem sido usado há muitos anos para muitas coisas. Mas o que eu quero evidenciar hoje é que existe algumas divergências da palavra genuína de Jesus Cristo e do Evangelho do Reino de Cristo. Vamos começar assim. O que pregava Moisés, as suas ordenanças, a respeito do judaísmo? O que pregava e anunciava o imperador Constantino através do cristianismo? Que o homem, para ser salvo, ele tinha que crer, ser batizado e pagar indulgências em moeda de ouro, imposto. O que pregava os reformadores, Lutero, Constantino e João Calvino? Que o homem, para ser salvo, ele tinha que crer, ser batizado e seguir doutrina. O que pregam as variadas comunidades de movimentos evangélicos hoje? Eles pregam que você tem que ser batizado, você tem que crer, ser batizado, precisa pagar dízimo, você precisa ter o nome escrito no hall de membros de uma instituição. E Jesus? O que disse Jesus? Jesus o Cristo. Jesus, o fruto da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus, o Emanuel, que é o Deus conosco. O que disse Jesus Cristo? O Cristo, o Messias. O que disse Jesus Cristo no Evangelho? Ele disse: crê e ser batizado, e estará salvo. Quem não crê já está condenado. Simples assim. Em João 15, o próprio Jesus Cristo diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, pois são elas que testificam de mim e vos dão a vida eterna. As Escrituras testificam de Jesus Cristo. Jesus Cristo está em toda a Escritura. Vou citar alguns nomes dele na Escritura. Ele é o Salvador, ele é o Redentor. Ele é o pão da vida, ele é Senhor. Ele é Criador, Filho do Deus vivo. Ele é Filho unigênito, é Filho amado. É o Santo de Israel, é maravilhoso, é Conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Ele é Rei dos reis, cabeça da igreja. Ele é o Todo-Poderoso, ele é Alfa Ômega.
ele é mestre, ele é rei dos judeus, ele é profeta, ele é sumo sacerdote, ele é mestre, ele é o Emanuel, ele é o advogado, ele é o mediador, ele é juiz, ele é a pedra de esquina, ele é autor, consumador da fé, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o bom pastor, ele é o verbo, ele é a fonte das águas vivas, ele é a rocha, ele é o Messias, ele é a videira, ele é o renovo, ele é o noivo, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é a imagem de Deus, ele é o eu sou, ele é o filho do homem, ele é o carpinteiro, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o rei dos reis e ele é o Cristo. A ele ouvi. Em uma passagem interessante do Evangelho, chamada e conhecida como a Transfiguração, subiu Jesus Cristo com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Subiu ao monte e quando chegando ali, houve um acontecimento. Os discípulos de Jesus que ali estavam, eles viram Jesus Cristo e viram como que se de uma outra dimensão se manifestasse Elias e a figura de Moisés. E eles ali olhando para os 3, veio uma voz do alto dizendo: eis aí o meu filho amado, a ele ouvi. Isso é muito interessante. A voz poderia dizer: eis aí Moisés, meu grande profeta, que escreveu tantas ordenanças, inclusive dentre elas a pena de morte, dízimos, oblações, coisas semelhantes. A ele ouvi? Não foi isso que disse. Ele disse: eis aí o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Jesus Cristo é a nossa referência. Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. É sobre ele que temos que procurar, ler, conhecer e, principalmente, entender que o que ele disse ao longo de muitos anos começou a ser mudado. E nós agora precisamos olhar para trás e começar a buscar na fonte, que é ele, a pedra de esquina, que é ele. Nós precisamos olhar para ele e ver o que ele disse e não o que os outros dizem dele. É como quem diz aquele ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. Então sempre as pessoas estavam aumentando alguma coisa em algum ponto a respeito de salvação. Então que fique claro hoje que nós precisamos voltar à fonte, Jesus Cristo, o Evangelho, ler o Evangelho e conhecer as falas de Jesus Cristo, conhecer as propostas de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, julgais nela a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam a respeito de mim, que falam a respeito de mim, Jesus. Então, muitas pessoas gostam de ouvir outras pessoas falarem. Muitas, a maioria. Mas poucas têm coragem de ir conhecer o que realmente Jesus Cristo falou, o que Jesus Cristo propôs com o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho do amor. Que nós possamos buscar conhecer quem era Jesus e o que ele nos ensinou, para que nós possamos assim conseguir tentar imitar, em parte ou de forma totalitária, tudo o que ele ensinou e deixar de lado todas as apostasias que apareceram por aí. Deus te abençoe. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará.